Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente, venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar mais uma vez da sessão dos classiquíssimos, tá? Que rolou no Estação Net Botafogo 1, tá? E eu quero falar de um filme do João Cassavetes intitulado Faces, tá, gente? Um filme de 1968, tá? João Cassavetes, né? Grande diretor da história do cinema, né? Casado com a atriz Gena Rowlands, né? Uma loura lindíssima, né? Que trabalha nesse filme dele, o Faces, né? E o Cassavetes sempre fez um cinema muito independente, né, no caso, né, uma coisa muito peculiar, vamos dizer assim. Eu confesso a você que eu já devo ter assistido alguma coisa dele, mas não me lembro agora. Eu preciso dar uma olhada na filmografia dele para ver se eu já vi alguma coisa, de repente até fazer mais vídeos dele aqui, né, no caso, tá? Mas vamos falar do Faces hoje, tá? Que é um filme até relativamente fácil, rápido de se falar, né? Vou dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Mas o que acontece? Ele é um filme, tá, que tá ali meio que falando de uma sociedade burguesa, podemos dizer isso, uma sociedade burguesa ali, né? Que fica o tempo todo, você tem vários membros dessa sociedade, você tem um casal, você tem uma moça que fica participando de noitadas com membros desse casal, né? Tem um marido, por exemplo, e tem um marido e tem uma esposa, né? Vamos começar daí, né? Esse marido e essa esposa, né? Eles toda hora ficam ali conversando, brincando, se divertindo, coisa e tal, né? Mas aquilo tudo, gente, são aparências, né? No final das contas, tá? Você tem só uma brincadeira de aparências ali. O filme, ele trabalha essa hipocrisia humana de uma forma muito contundente, né? O que a gente pode falar que o grande personagem desse filme é a questão da hipocrisia. Você vai ver esse casal, né? Que eu já falei aqui, tá? Conversando um com o outro, brincando um com o outro, fazendo piada, mas daqui a pouco um chega e fala uma coisa extremamente grosseira, extremamente rude pro outro, aí um magoa o outro magoa um, e fica isso o tempo todo. Aí o cara desse casal vai lá, se encontra com um amigo, né? Aí ele se encontra com um amigo, aí tem duas garotas lá que aparentemente são garotas de programa, ou não são, ou estão ali numa farra também com esses dois homens casados também ali. Aí os caras estão numa brincadeira lá, muito grande, coisa e tal, contam umas piadas super sem graças, mas sem graças pra cacete, tá? Tipo assim, você sabe aquela piada do canário que foi no dentista, mas ele não foi porque ele amarelou? Coisa assim, entende, gente? Sem graça mesmo, piadas muito sem graça, né? E até, eu acho que até a falta de graça dessas piadas infames são até para refletir um pouco, entendeu? Essa hipocrisia, né, que existe no tratamento das pessoas. Você vê pessoas ali aparentemente se divertindo muito, fazendo grandes farras enormes, brincando, se beijando, abraçando, gargalhando pra lá e pra cá, coisa e tal. Aí de repente, no meio dessa brincadeira, uma pessoa chega do nada e fala uma coisa extremamente grosseira pra outra, que magoa a outra. Aí a outra retruca, fala uma coisa grosseira. Tem situações em que as pessoas saem até nas vias de fato, saem na porrada e depois voltam a conversar normalmente como se nada tivesse acontecido, voltam a brincar normalmente como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, é um filme que está falando sobre relações humanas, né? Da tensão dessas relações humanas, né? Que as pessoas têm coisas ali muito mal resolvidas, mas elas ficam tentando disfarçar essas coisas mal resolvidas, né? Levando uma vida cotidiana, fazendo farras, fazendo brincadeiras, né? Mas essas coisas mal resolvidas estão lá no íntimo delas e mesmo que você faça todas aquelas brincadeiras, todas aquelas gargalhadas para você disfarçar aquilo, né? Como podemos dizer, esse ressentimento, esse ranço que as pessoas sentem umas pelas outras naquele filme ali, eles acabam transbordando, né? E aí você vai ter várias situações como essa, né? Você vai ter vários núcleos, né, do que o filme
onde o filme fica mostrando isso, né? Você vai ter a questão do casal, né? Que eu já falei aqui recursivamente. Aí o marido desse casal se encontra com outro amigo, que fica com duas moças. Aí esse amigo desse marido traz um outro amigo. Aí fica esses três homens e essas duas mulheres, né? Brincando uns com os outros e falando grosserias uns com os outros, né? Tem hora que do nada um cara começa a dizer que as outras duas moças são piranhas, coisa e tal, são putas, coisa e tal. E aí elas ficam muito ofendidas. Vai ter um momento em que uma dessas moças, né, que é a Gina Howlands, né, passa a noite com o marido desse casal, né? E aí esse marido, e ela faz um café da manhã bonitinho, com ovo estreladinho pro cara, e o cara diz na cara dela, na maior cara de pau, que ela faz um ovo horrível, que ela cozinha muito mal, que não sei o que, coisa e tal. Então você tem essas coisas, essas tensões, né? O filme é uma sucessão de saias justas, gente. Eu acho que a melhor definição é essa. E tem também, né, a esposa, né, quando a esposa ela acaba recebendo a notícia do divórcio do marido, né, que o marido, eu quero me divorciar, coisa e tal, eu vou pra farra lá com outra mulher, coisa e tal. Ela vai sair com as outras mulheres casadas que ela tem, né, e elas acabam pegando um cara, né, que levam, né, pra casa delas, né, e aí fica aquela situação que também tem saias justas também, porque o cara é mais novo do que elas, coisa e tal, né, e depois essa esposa, né, ela acaba passando a noite com o cara e ela toma uma overdose de medicamentos, ele tenta reanimar ela, né, inclusive descendo a porrada nela, né, então são umas coisas que no desespero ele não estava conseguindo reanimar a mulher, né, e ele começa a descer a porrada nela para ela acordar, né, então tem umas paradas, e depois o marido ainda chega, e o cara sai correndo pelo telhado. Então tem umas coisas meio doidas, entendeu, nesse filme, tá, mas a grande temática do filme é essa, né, é a hipocrisia nos relacionamentos humanos, tá? Você vai ter realmente essa questão das pessoas estarem ali se divertindo, adultos ali se divertindo de uma forma extremamente infantil e um tanto quanto até grotesca, né? Eu poderia dizer, né? Nessas brincadeiras, nessas farras, nessas bebedeiras aí, tá? Mas no meio disso tudo, né, o pessoal já tá meio calibrado lá também, no álcool lá também, né? E aí eles começam a falar a verdade, né? Porque bêbado, né? Você sabe como é que é, né? Eu não bebo, né? Mas já fiquei com várias pessoas que ficaram bêbadas, né? E as pessoas, elas se abrem muito, né? Quando bebem, né? Até por isso que eu não bebo também, né? É um dos motivos pelos quais eu não bebo, além de odiar álcool, graças a Deus. Mas o que acontece? Então o filme, ele vai nessa vibe aí, tá? E é um negócio pesado, gente. É um negócio pesado. Justamente no momento em que as pessoas estão em conflito, né? É um filme que trabalha... O próprio nome do filme já diz, né? Qual é a técnica cinematográfica que ele usa, né? Porque o filme se intitula Faces, né? Então é um filme que tem um trabalho muito elaborado de closes, tá? Você vai ver closes o tempo todo. Isso, eu acho que os closes, inclusive, eles melhoram, né? A meu ver, né? Isso é uma opinião de leigo, tá? Mas eu acho que os closes, às vezes, eles melhoram a qualidade da fotografia do filme, né? Você tem... Ou você precisa ter uma fotografia mais sofisticada para fazer closes, de repente, né? No caso, né? Mas isso daí é técnico demais para eu poder comentar aqui, tá, gente? Uma pessoa, de repente, mais especializada em cinema vai me desmentir vorazmente nisso. Mas é isso, gente. Os closes, eles aumentam a qualidade. A impressão que se dá é essa. Que os closes, eles aumentam a qualidade da fotografia do filme, ou exigem uma qualidade maior da fotografia do filme, né? E aí você tem a Gina Howlands, né? Que é uma loura lindíssima, né? O filme já é preto e branco, né? Eu acho que a fotografia em preto e branco sempre ajuda mais, né? Termos de qualidade do que a fotografia colorida, né? O preto e branco, ele trabalha muito mais o contraste do que o colorido, né? Eu não sei como é que tá a tecnologia disso hoje, né? Mas quando era filme mesmo filme emulsão mesmo, né? Porque hoje está tudo digital, né? O preto e branco, ele tinha uma qualidade melhor do que o colorido com relação a contraste e profundidade, né? Vamos dizer assim, né? E o que acontece? Você vai ver a Gina Howlands ali, né? Lindíssima, né? Que ela, quando ela recebe, né? Esse coice, né, do marido lá da outra mulher, quando ela faz os ovinhos lá estrelados lá no café da manhã pro cara, né? Ela aparece um close delas assim com a lágrima saindo, ela cantando, fingindo, né, que tinha relevado aquela grosseria que ele tinha falado, mas você vê claramente aquele super close do rosto dela com a lágrima caindo assim,
que era o que ela estava realmente sentindo, né? Então o filme ele tem essas coisas legais, né? Mas agora, é um filme tenso, é um filme um pouco entediante, porque você fica vendo um monte de gente bêbada, gritando, rindo pra lá e pra cá, falando besteira um com o outro, né? Mas de repente esses ranços, né? Esses ressentimentos, eles brotam de uma hora pra outra, né? E aí tornam o filme extremamente tenso, né? É uma coisa extremamente tensa, tá? E eu acho que essa é meio que a marca do João Cassavetes, né? Fazer uma parada mais experimental, né, gente? Mais independente, vamos dizer assim, né? E ficou legal, ficou bacana. É um filme que tem que ter um pouco de paciência para ver, mas apesar de tudo isso e das piadas sem graça também, né? A ideia foi muito boa, né? A ideia de realização do filme, a mensagem que o filme quis mostrar, que essa hipocrisia da sociedade foi muito interessante. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. What are you going to sell us this time, Harry? Money. Actually, it's a very good film. We call it the Dolce Vita of the commercial field. We were trying to capture several approaches. And we came up with an impressionistic document that shocks. Is that so? I don't think it's so much shocks as it's honest. It's honest, but it's a good piece in itself. So you see, we're a little nervous about hitting you with this. Oh, now they've got nothing to be nervous about. It's a shot in the dark, but it's strong and it's attractive. Yeah, better be better than the last one, Harry. Wait, let's see it, JP. I'd rather hear him talk about it We'll again. talk about it later. JP? All right, Otto, roll it.